2021, como as pessoas devem investir o dinheiro? Caramba, pô, você quer começar com a história? Bom, vamos lá. Eu geralmente percebo que as pessoas elas fazem uma pergunta errada quando elas querem saber exatamente essa resposta, né? Tipo, como investir meu dinheiro? O que fazer com o meu dinheiro? E eu acho que uma boa pergunta para se fazer é o que você está fazendo com o seu dinheiro, né? Porque não faz sentido, assim. Eu não vou te recomendar uma coisa que eu não faria com o meu dinheiro. Então, acho que a melhor pergunta é a pergunta que cria uma relação de interesse mútuo em que a gente está alinhado. Ou seja, é o que eu chamo de skin the game. Né? Se eu falar sobre um investimento que eu não faço, eu não tenho pele em risco para falar sobre isso. E eu tenho pele em risco para falar sobre onde está aplicado o meu dinheiro. A minha opinião está onde o meu dinheiro está alocado. Então, o que eu, Thiago, faço? Né? Primeiro, quando eu vou buscar informação, eu geralmente busco informação com as pessoas que estão investindo dinheiro de verdade, não só teorizando sobre o que fazer. Né? Então, eu me considero uma pessoa que compartilha o que eu faço, né? E não apenas teorias. Em cima do que eu faço, eu tenho uma metodologia que eu utilizo para aplicar meu dinheiro, que eu chamo simplesmente de arca. Isso aqui tem uma inspiração na Bíblia, porque na história de Noé, ele construiu uma arca para salvá-lo daquele grande dilúvio que viria. Né? E eu falei, poxa, isso aqui é a tradução exata do que eu imagino para uma carteira de investimentos. É você ter uma arca que te prepare para grandes dilúvios. E o motivo disso vem de uma grande referência para mim, que é o Warren Buffett. Warren Buffett ele diz que você nunca pode perder dinheiro. Essa é a regra número 1 dele. E a regra número 2 é nunca esqueça a primeira regra. E eu nunca esqueço de fato essa regra. E isso significa matematicamente que você perder pouco dinheiro durante as crises te faz ganhar mais dinheiro no longo prazo, matematicamente falando. Porque se eu tenho 100 mil reais e eu perco 50%, agora eu tenho 50 mil. Só que para eu recuperar esse dinheiro, eu preciso ter uma rentabilidade de 100%. Logo, quanto mais eu perco, mais difícil é recuperar. Então o segredo está em perder pouco nas grandes crises. Eu esperei durante muito tempo o alinhamento de eu ter dinheiro e eu ter uma grande crise. Porque já aconteceu de ter uma grande crise e não ter dinheiro, e já aconteceu de ter dinheiro e não ter uma grande crise. E eu acho que essas duas coisas juntas, com preparação, te fazem ganhar muito. Então, dito isso, eu precisava construir a minha arca de investimentos. E eu tenho a minha arca construída para 2021. A minha arca ela é construída da seguinte forma. Né? Imagina que se eu tiver algum furo na minha arca, meu barco vai afundar. Então, eu não posso ter um furo. Então, 25% da minha arca eu considero que são as ações e negócios. Então, 25% do meu dinheiro está em ações e negócios. 25% está em real estate, em fundos imobiliários, em mercado imobiliário. 25% está em caixa, que seria renda fixa. E 25% está em ativos internacionais. Eu tenho essa alocação porque ações e negócios é o que, se você olhar na lista da Forbes, as pessoas mais ricas da história têm. Sem exceção, todos têm negócios, investiram em negócios ou são herdeiros de negócios. Então, eu tenho negócios através da Bolsa de Valores. Né? Real estate, porque todos eles também têm algum pezinho em imóveis. E imóvel é algo escasso, não dá para fazer mais terra. E as pessoas não param de nascer. Por outro lado, eu preciso ter caixa, porque quando eu tenho grandes crises, eu mantenho a minha sanidade mental quando eu vejo o dinheiro caindo, e eu tenho caixa para aproveitar oportunidades. E eu tenho ativos internacionais, que seriam investimentos no exterior, criptomoedas, etc., para que eu possa me blindar do dólar. Porque o dólar, poxa, fazia tempo, né? A gente nunca imaginou que ele iria para R$ 2 lá atrás. Eu lembro de ter viajado uma vez com dólar 1 para 1, isso era incrível. Depois ele foi para 2, foi para 3, foi para 4, foi para 5, quase 6. E, cara, nunca, no mandato presidencial aqui no Brasil, a gente teve 4 anos com o dólar fechando abaixo do que ele abriu. Então eu preciso ter alguma parcela no exterior. Então eu realmente não sei o que vai acontecer em 2021, mas eu sei que eu estou preparado para o que acontecer, porque eu tenho uma arca construída. E quando a gente tem uma crise, as ações caem. E eu pego o meu caixa e eu realoco e compro mais ações. Perfeito. Quando o mercado sobe muito, as minhas ações sobem muito. Eu tiro um pouco disso e coloco em caixa. Então eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou preparado para o cenário que ia aparecer. Eu não tinha clareza de que eu ia me tornar ou do que eu gostaria de fato de me tornar, porque as minhas vontades foram mudando ao longo do tempo. Ontem eu falei algo sobre sonho numa live que eu fiz, e a questão é que os sonhos mudam, né? Então, eu acho que às vezes aquele papo de você precisa ter um grande sonho e perseguir ele ao longo da sua vida e tal, nem sempre ele é verdade, porque
Poxa, quando eu era pequeno eu já tive vários sonhos. Já quis ser jogador de futebol, já quis trabalhar com videogame. E eu tinha esses sonhos. Mas hoje eu faço o que eu amo fazer. Então os sonhos eles podem mudar e para melhor, né? Então eu não tive essa clareza de propósito que as pessoas sempre dizem ao longo da minha jornada. E hoje eu tenho, mas eu também tenho a convicção que isso pode mudar. E eu tô legal com isso. Só que quando eu comecei a minha jornada, eu era um cara que eu gostava muito do mercado financeiro. Mas eu não sabia o que era mercado financeiro como eu sei hoje. Eu amava o que os filmes me passavam que era o mercado financeiro. Era aquela ideia de ficar rico rápido, de você ganhar muito dinheiro. Um dos problemas que eu trabalhei na minha vida, e continuo trabalhando, é a ganância. Tá? As 2 vezes que eu perdi dinheiro na minha vida, eu perdi porque eu fui ganancioso. Então, esse é um problema que eu tenho conscientemente e que eu trabalho ele da melhor forma possível. Né? Eu sei que isso existe e eu preciso trabalhar esse problema dentro de mim. E, por outro lado, isso foi talvez um pouco do que me chamou a atenção no mercado financeiro. Uma possibilidade de ganhar dinheiro rápido, né? De ficar rico, de ter liberdade. E eu vim de uma família boa, que me deu muito amor, que me deu escola, que me deu educação, que me proporcionou muitas coisas. Só que eu queria as coisas muito rápido. Eu sempre fui um cara muito impaciente. Você tá com que idade hoje? 30. 30. Tô com Cara, 30 você tá anos. com 30 anos, Thiago. Tô com 30 anos, cara. Caramba, cara. E, pô, você tá com um cara mais novo que eu, né, cara? Não, o mercado mas financeiro acabou comigo. Esse cabelo branco aqui O mercado me financeiro entrega, acabou pô. comigo. Só que eu tive. Então eu tive esse sonho de entrar no mercado financeiro. Eu achava que estava no mercado financeiro. Meus pais me deram R$ 5.000 quando eu comecei. Eu peguei esse dinheiro, eu fui investir na bolsa e eu quebrei, né? Só que eu quebrei porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha uma visão do que era o mercado financeiro. E era uma visão errada, né? Porque nos filmes você vê qualquer cara de terno ganhando milhões de reais do nada, né? E não é assim na realidade. Na realidade é exatamente o oposto, né? É uma construção, é longo prazo, é constância, é disciplina, é totalmente Isso a gente está diferente. falando de que ano? Você falou quando você recebeu os R$ 5.000 dos seus pais, na época que você trabalhava como garçom. 12 anos atrás, cara, a gente está em 2021. 2020. Então, cara, vai ali 2008, 2009, por aí. 2008, 2009 ali, Tá. por aí. Um pouquinho antes, na verdade. E eu lembro que eu fui investir, não sabia o que estava fazendo e perdi tudo. Só que aí aqui veio um momento de aprendizado, porque as pessoas elas erram na vida várias vezes e isso é comum, né? Só que lidar bem com o erro é raro. E geralmente a gente lida da pior forma possível. Eu acredito que eu lidei bem, porque eu usei isso como uma motivação para o estudo. Então eu fui estudar, eu fui atrás de conteúdo, fui atrás de material, estudei sobre mercado financeiro e na jornada eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Mas por um novo mercado financeiro, não o que eu imaginava que ele era antes, né? E aqui eu tomei a decisão de trabalhar no mercado. Só que eu tinha alguns empecilhos. Eu era muito novo, eu não tinha relacionamento com pessoas ricas, por exemplo. Eu não tinha dinheiro. Você era desconhecido, Eu enfim. era desconhecido. Eu estava entrando na faculdade, então era um momento difícil. Mas ainda assim eu queria tudo muito rápido. As pessoas estavam na fase das festas da faculdade, eu estava querendo trabalhar rápido, eu queria entrar no mercado financeiro, eu tinha colocado isso na cabeça. E aí eu comecei a fazer entrevista em todos os bancos de investimentos que você pode imaginar. Né? Tá. E aí eu fui negado em todos eles. Uma mistura de porque eu era novo, ou porque não tinham gostado de mim, ou porque sei lá. Até que eu fui humilhado numa entrevista de emprego, né? E num grande banco de investimentos. Tiraram uma onda minha assim, falando, pô, você tá fazendo faculdade de marketing, cara. Eu fazia relações internacionais com ênfase em marketing e negócios. Esquece isso, larga a mão, cara. E falei que contratou uma outra pessoa no meu lugar. E eu fiquei muito puto com isso. E eu lembro que nessa jornada eu estava trabalhando, né? Como? Fazendo bicos, né? Então eu fui garçom no Outback, eu fui barman, trabalhava em baladas, trabalhava em eventos, trabalhava em um monte de lugar. Assim, ó, existe uma diferença. É bom para as pessoas entenderem. Tem muita gente que trabalha por necessidade mesmo. Você trabalhava porque você precisava ganhar o seu dinheiro. Ou não necessariamente, era uma necessidade para Assim, você. eu vim de uma família que é uma família de empreendedores. Tá. Então, o meu pai e a minha mãe, assim, eles tinham uma relação em que o meu pai ele tinha um negócio, era um negócio de transporte de água, e teve uma fase muito boa. Por outro lado, a gente também passou por problemas financeiros, né? Porque a gente tinha negócio e, putz, a gente passou por grandes problemas. E aqui a gente viveu meio que uma vida
de muita prosperidade, mas às vezes de muita dificuldade. Então, assim, quando você está dentro da dificuldade apenas, essa vira a sua realidade. Quando você está dentro de algo muito bom e de repente vem uma dificuldade, você cria um parâmetro muito grande. Então eu vivi altos e baixos na infância. Tá. Mas mesmo assim eu sempre tive um bom estudo, sempre tive segurança na minha vida. Sim, uma formação Tinha uma legal. formação legal, né, de Tá. educação. Só que eu precisava do meu dinheiro mesmo. Eu precisava fazer meu dinheiro. Meus pais estavam pagando a faculdade para mim. E eles começaram a pagar na faculdade, e aí depois eu absorvi isso e eu continuei pagando a minha faculdade, né? Então acabou acontecendo uma curva em que os meus pais eles investiram muito em mim e no meu irmão, né? Começaram a decair um pouco e a gente começou a crescer. Então a gente começou a absorver algumas coisas e contribuir na família. Tá. Vocês são em dois? Somos em dois. Você e um irmão. Exatamente. Mais novo que você? O irmão mais novo, de 4 anos mais novo que eu. Tá. Né? Tem 26. Que também é empreendedor. E aí, minha mãe, nos momentos de dificuldade, eu lembro que ela já trabalhou numa escola, por exemplo, para que a gente não precisasse pagar a escola. Era secretária numa escola para poder ter bolsa. Vendia bolo para gerar uma renda extra e tal. Então a gente teve altos e baixos, né?